Oi irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso ano bíblico, nós vamos ler Parábolas de Jesus, capítulo 5, Pequenos inícios, grandes resultados. Lembrando, esse é apenas um resumo que eu faço, recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo, ou no aplicativo da Bíblia, ou escutar o audiobook também pelo aplicativo da Bíblia. Vamos lá, Parábolas de Jesus, capítulo 5, Pequenos inícios, grandes resultados. Entre a multidão que ouvia os ensinos de Jesus, havia muitos fariseus. Cheios de desdéns, observavam quão poucos de seus ouvintes o reconheciam como Messias, e perguntavam de si para si como esse mestre despretensioso poderia levar Israel ao domínio universal. E aqui nós vemos como os fariseus desde sempre estavam ali, prestando muita atenção no que Cristo falava, com desdém, porque eles não viam os resultados, porque eles não conseguiam enxergar como Cristo faria para implementar os desejos deles de um governo terrestre. Em governos terrenos nada havia que pudesse servir de comparação, nenhuma sociedade civil lhe podia fornecer uma súmile. É como o grão de mostarda, disse, que quando se semeia na terra é a menor de todas as sementes que há na terra, mas tendo sido semeado, cresce e faz-se maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo de sua sombra. Então aqui nós vemos que Cristo, para ilustrar o reino celestial, para ilustrar como será o reino eterno, ele não consegue encontrar nenhum outro similar, nenhuma forma de governo, nenhuma monarquia, nenhum reino, nenhuma democracia, nenhum capitalismo, nenhum país capitalista, nenhum país socialista, comunista. Nada disso ilustra como será o reino celestial. Então Cristo o compara à semente de um grão de mostarda. Seu desenvolvimento não depende de meios humanos. Assim é como o reino de Cristo, uma nova criação. Ou seja, o grão de mostarda, ele não depende o quê? Dos meios humanos, como nós vimos ontem. É Deus trabalhando, dando a força na semente, juntando a semente, o solo adubado e a atuação de Deus para que ela cresça e se desenvolva. Não é por meio humano. O meio humano pode ajudar aqui ou ali, mas o essencial, aquilo que de fato vai fazer dar certo, é o poder de Deus. Assim é o reino de Cristo, é uma nova criação. Os princípios de desenvolvimento são diretamente opostos aos que regem o reino desse mundo. Os princípios são completamente opostos. Não tem nenhuma similaridade com qualquer coisa que você já viu aqui. Governos terrenos prevalecem pelo emprego da força, pelas armas mantém o seu domínio, mas o fundador do reino de Deus é o príncipe da paz. E nós vemos isso muito hoje. Nós já vimos também no passado, na Guerra Fria. Nós pegamos dois países com ideologias completamente opostas, Estados Unidos capitalista, a União Soviética socialista ou comunista, como alguns dizem, guerreando, cheios de armas nucleares, um querendo enfrentar o outro, querendo mostrar quem tem mais poder, tentando poder pela força, uma forma exatamente contrária do que é o reino de Deus. O Espírito Santo representa os reinos terrestres mediante o símbolo de feras, mas Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós vemos nas profecias de Daniel os animais, leão, leopardo, urso, uma fera terrível. Nós vemos hoje, se a gente pegar os países, normalmente eles têm um animal que os representa, a águia, um urso, um leopardo, um tigre, feras terríveis, feras predadores, animais que vão à caça, enquanto o reino celeste, aquele que o representa, é o Cordeiro. Olha a discrepância, olha a diferença do mundo e do reino celestial. Em seu plano de governo não há emprego de força brutal para compelir a consciência. Aqui outro ponto importante. Não há plano para impelir a consciência, ou seja, para forçar a consciência. Você não será forçado a nada.
Hoje em dia, nós vemos cada vez leis mais restritivas, cada vez mais os governos querendo impor medidas, forçando as pessoas. A gente viu recentemente, não tem nem 3 anos. Estava tudo fechado, todo mundo usando máscara, todo mundo tendo que usar medicamentos para se proteger, querendo forçar isso, passaporte para você entrar só se você tiver tomado certo tipo de medicamento e por aí por diante. Medidas, leis para forçar a consciência. Se você não quisesse, você era obrigado. Enquanto no reino de Deus é tudo, vou dizer tudo liberado porque vai dar uma ideia errada, mas eu vou explicar. É tudo liberado ao ponto de que Lúcifer teve a liberdade de consciência de pecar, de transgredir a lei, de espalhar suas ideias ao mundo. E Deus permitiu isso. Deus não forçou a consciência dele. Deus não forçou a consciência dos anjos caídos. Deus não forçou a consciência dos anjos que continuaram, dos outros mundos. Por que Deus não fez isso? Porque Deus respeita a liberdade de cada um. Deus respeita a individualidade. Isso é um princípio do amor. E Ele permite que ainda hoje Lúcifer esteja à solta, Satanás, tentando, mostrando o verdadeiro caráter dele, do pecado. O pecado cada vez mais desgraçando, cada vez mais deixando nós que estamos aqui envoltos nisso, que nascemos com o pecado em nossa carne, mais miseráveis, mais distantes de Deus. E Deus permite que isso aconteça para mostrar a discrepância entre o governo dele e o governo regido pelo pecado, para que na eternidade não haja mais ninguém que pense, eu vou pecar. Deus permite isso hoje para que eu e você possamos durante toda a eternidade termos a certeza de que queremos estar e fazer aquilo que Deus pede, aquilo que Deus nos mostra, porque aquilo de fato é bom. Porque eu já conheço o outro lado, eu já vi o que aquilo leva. Então eu vou escolher e vou estar ao lado de Deus em todas as minhas decisões. Porque eu já sei que é bom, mas Deus não vai forçar ninguém. Tanto é que aqueles que amam o pecado, que aqueles que têm prazer no pecado, que aqueles que não querem abandonar o pecado, não irão para lá, porque Deus não vai forçar ninguém a passar a eternidade fazendo tudo aquilo que ele não gostava e deixando de fazer aquilo que ele gosta. Esperavam os judeus que o reino de Deus fosse estabelecido do mesmo modo que os do mundo. Para promover justiça, recorriam a medidas externas. Forçavam planos e métodos, mas Cristo implantaram um princípio. Implantando a verdade e a justiça, frustra o erro e o pecado. Então, Cristo, diferente do mundo que coloca leis, que tentam medidas extremas, forçar as pessoas a fazer tal coisa, Cristo, Ele ensina, Ele mostra o que é certo. E Ele espera que assim, nós, com a nossa liberdade de consciência, assim o façamos. Ao proferir Jesus essa parábola, a mostardeira podia ser vista perto e longe, erguendo-se sobre a relva e os cereais, balançando seus galhos levemente no ar. Então aqui, quando Cristo usa esse exemplo, Ele está usando um exemplo que as pessoas viam perto e longe. As pessoas estavam observando o exemplo que Cristo estava dando. Então, é muito mais valia quando nós falarmos algo, nós mostrarmos o nosso exemplo. Eu devo guardar o sábado, então eu mostrar como eu assim o faço. Eu devo estudar a Bíblia, eu mostrar como eu assim o faço. Eu devo fazer um culto na minha casa, eu devo mostrar como assim eu faço. Tudo eu devo mostrar com o meu exemplo. Para de fato, com exemplos, não com o meu exemplo necessariamente, porque Cristo usou o exemplo da mostarda, mas com exemplo, para que isso fixe na mente, para que isso mostre que é possível. Primeiro despontou um tenro broto, mas possuía bastante vitalidade, cresceu e fortaleceu, até alcançar grande tamanho. Assim, a princípio, o reino de Cristo parecia humilde e insignificante. Uma sementinha vira um brotinho, e assim, desse mesmo modo, o reino de Cristo lá atrás parecia, porque ele estava crescendo, tinha muito ainda para crescer, tinha muito ainda para mostrar, mas as pessoas estavam vendo
o aqui e o agora. Elas só viam o broto, elas não conseguiam compreender lá na frente. Elas sabiam agora com Cristo mostrando que ele iria crescer, que iria frutificar, que iria amparar até os animais, as aves iriam fazer ninhos. Mas começou de uma forma muito simples e humilde, como um simples broto. Comparando os reinos terrestres, dir-se-ia ser o menor de todos. E quando você compara como a obra de Cristo começou com os reinos terrestres, é o menor de todos. É um simples brotinho com os reinos gigantescos que já existiam na época. Todavia, o reino do Evangelho possui a vida divina nas poderosas verdades confiadas a seus seguidores. E como foi rápido o seu crescimento, que amplitude de influência. A mensagem pregada cresceu com grande velocidade. Cristo levou a mensagem, foi espalhando semente. Quando ele foi morto, ressuscitado, os apóstolos continuaram, os discípulos continuaram levando a mensagem, espalhando. E foi crescendo muito rápido. Em um só dia, Pedro batizou 3.000 pessoas. O crescimento foi muito rápido. Assim, a obra da graça no coração é pequena ao princípio. É a mesma coisa, a gente vê várias comparações numa mesma ilustração mostrando vários exemplos. O reino celeste, o reino de Deus aqui iniciando, a obra do Evangelho aqui nessa terra e agora a obra da graça nas nossas vidas começa pequena também. Eu começo como um cidadão celestial aqui nessa terra pequeno. Eu nasço como um bebê e vou crescendo, vou passar como criança, adolescente, a fase adulta. Eu devo crescer, assim como a semente plantada deve crescer. Eu, como um cristão, seguidor de Deus, devo também crescer. Assim, a obra da graça do Evangelho é pequena ao princípio. É dita uma palavra, um raio de luz projetado na alma, exercido uma influência que é o início da nossa vida. E quem pode medir os resultados? Quem que pode medir o que a graça pode fazer por nós? Era só uma sementinha de mostarda e olha o tamanho que ela chega. E o que a graça na minha e na sua vida pode fazer? Quantas pessoas eu posso influenciar para Cristo pela minha vida, pela transformação pessoal que eu tive? Quanto eu posso levar da mensagem por conta disso? A parábola do grão de mostarda não só ilustra o crescimento do reino de Cristo, mas em cada fase de seu desenvolvimento repete-se a experiência nela apresentada. Para a sua igreja, em cada geração, Deus tem uma verdade peculiar e um serviço especial. Para nós hoje, Deus tem uma verdade peculiar e um serviço especial. Temos uma obra a fazer hoje em nossas vidas. Temos uma mensagem para pregar hoje para este mundo. E ela deve ser pregada. E temos a consciência de que ela deve ser assim como uma semente de mostarda. Vai começar pequena e vai se desenvolver a maneira que eu e você permitimos que Deus trabalhe. A verdade oculta aos sábios e entendidos deste mundo é revelada às criancinhas e os humildes. Exige sacrifício próprio para que eu possa compreender essa mensagem. Não adianta eu ser sábio ou ser uma pessoa entendida, eu sou uma pessoa influente. Depende do meu sacrifício próprio. Ela vai ser revelada às criancinhas, aquelas pessoas humildes que desejam a Deus, que desejam compreender mais de Deus. Essas pessoas vão ouvir a mensagem e vão seguir a voz de Deus. De início, seus adeptos são poucos. Pelos grandes do mundo e por uma igreja de espírito mundano, são repelidos e desprezados. A mensagem da reforma de saúde, como ela é desprezada na igreja, como ela é repelida. Quantas pessoas pregam sobre isso e não são mais chamadas novamente para pregar, porque não é para falar sobre isso. Vida no campo, eu nunca ouvi em um púlpito alguém falar de vida no campo. Mensagem rejeitada. Vitória sobre o pecado, a pessoa te expulsa da igreja, porque ninguém quer vencer o pecado, estão acomodados em ficar aqui neste mundo, estão acomodados em acariciar os seus pecados. Temos de vencer o nosso pecado por meio do Espírito Santo trabalhando em nossas vidas. Mas podemos e devemos permitir que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nossas vidas para que isso seja alcançado. Mas essas verdades hoje são rejeitadas, são desprezadas
Vede João Batista, o precursor de Cristo, sozinho, censurando o orgulho e o formalismo do povo. A mensagem de João Batista de arrependimento, de censura pela vida que o povo estava levando, começou apenas com João Batista e ela foi crescendo. Obscura e desanimadora parecia a missão de Paulo e Silas, os dois fazedores de tendas, quando com os companheiros embarcavam em trote para Filipos. Vede o idoso Paulo pregando a Cristo acorrentado na cidadela dos Césares. Vê a sementinha nascendo, vê o broto ali ainda muito pequeno, ainda muito a se desenvolver, enfrentando dificuldades sozinhos, enfrentando lutas. O sacrifício pessoal, consegue enxergar isso? João Batista, que foi morto decapitado, Paulo, que foi morto também, estava preso e estava pregando sacrifício próprio. Vede Martinho Lutero resistindo àquela poderosa igreja que é obra da sabedoria deste mundo. A igreja que é obra da sabedoria deste mundo. Uma só pessoa enfrentando a igreja que é obra da sabedoria deste mundo. Vede-o mantendo a palavra de Deus contra o imperador e o papa, declarando: aqui estou, não posso proceder de outra forma. Deus me auxilie, é Deus quem vai nos conduzir, mas temos de estar dispostos a nos sacrificar, a dar as nossas vidas, se assim for necessário, em nome de Cristo. A abandonar o que nos prende aqui nessa terra, a abandonar as coisas que nos prendem a esse mundo, os entretenimentos daqui, as coisas daqui. Essas coisas vão entrando em nossas vidas, não nos prendendo aqui, e nós não conseguimos desenvolver. Nós ficamos apenas como broto, às vezes até semente, não nasceu nada, não criou raiz, não cresceu por conta das nossas escolhas. Os grandes guias do pensamento religioso desta geração anunciam os louvores daqueles que plantaram a semente da verdade há séculos e erguem-lhes monumentos. Não abandonam muitos esta obra para espizinhar o renovo que hoje em dia desponta da mesma semente? Ou seja, aquela árvore, ela deu frutos, o fruto caiu, uma outra semente germinando, nascendo, e aquelas pessoas que estão ali naquela árvore não querem abandonar a árvore, não veem que nova luz está sendo dada, que precisamos aceitar a verdade como um todo. Muitas vezes, eu e você estamos rejeitando a palavra de Deus, rejeitando as coisas de Deus, porque alguém falou no passado, porque eu nasci nessa igreja, não importa se a Bíblia diz outra coisa ou não, a Bíblia me diz para guardar o sábado, não importa. Me importa que eu nasci aqui, minha família é daqui, eu vou continuar aqui. Não importa se a Bíblia diz que não é para comer carne de porco, não importa se a Bíblia diz que é para fazer uma reforma de saúde, não importa nada. As pessoas se agarraram ali na árvore que elas estavam e ficam ali, elas não percebem que novos frutos estão nascendo da mesma árvore. Não perdeu a essência, não mudou nada. É apenas algo que elas não conheciam ainda. E está germinando, está crescendo, é uma sementinha pequena, é um broto, e ela vai crescer ainda mais. Repete-se o velho clamor: nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este Cristo, no mensageiro que ele envia, não sabemos de onde é. Como em épocas primitivas as verdades especiais para este tempo não se acham com as autoridades eclesiásticas. Autoridades eclesiásticas são os líderes religiosos, os pastores, as pessoas que estão à frente. A verdade desse tempo não estão com eles, porque eles não querem viver essa verdade, porque eles estão agarrados na árvore e eles querem que o rebanho deles, os pastores, querem que os seus rebanhos continuem agarrados na árvore com eles. Não aceitam nova luz, não aceitam mudança de vida, não querem mudança de vida. Então com quem que estão essas verdades especiais para os nossos tempos? Com homens e mulheres que não são demasiados instruídos nem sábios demais para crer na palavra de Deus. Aqueles que estão dispostos a fazer toda a vontade de Deus. E para a gente encerrar, o último texto, nessa última geração, a parábola do grão de mostarda deve alcançar notável e triunfante cumprimento. A última mensagem de advertência e misericórdia deve ir a toda nação e tribo e língua e povo, para tornar deles um povo
para o seu nome, e a terra será iluminada por sua glória. No nosso tempo, a mensagem será pregada. A última árvore deste mundo vai crescer, vai dar os seus frutos. Então Cristo virá para a colheita, para levar aqueles que aceitaram essa verdade, que cresceram com a verdade, com essa verdade especial para os nossos dias. Para aqueles que se sacrificaram a si mesmos, que eles não estavam presos no mundo. Essa é a mensagem para os nossos dias. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem algum outro ponto que queira perguntar ou que queira colocar aqui para a gente crescer junto, estudarmos junto, deixa nos comentários. Pedidos de oração nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido aos irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, porque mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos, Senhor, por favor, trabalhe em nossas vidas, que possamos, Senhor, permitir que a semente cresça e que dê frutos, e que possamos nos colocar à Tua disposição para que o Senhor nos use para podermos ajudar a Tua vontade se cumprir aqui nessa terra, Senhor amado. Transforma o nosso coração, derrama o Teu Santo Espírito sobre nós, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus. Que Deus te abençoe.